E aí, pessoal, tudo certo? Bom, pessoal, hoje o meu papo é com você aí, profissional de tecnologia, programador, desenvolvedor, ou até mesmo profissional da área de marketing, ou simplesmente um mero entusiasta aí da área de tecnologia. Hoje o meu papo é com você. E eu vou trazer aqui pra vocês hoje um pouquinho mais sobre o N8N. E depois desse vídeo eu tenho certeza que você vai querer começar a utilizar o N8N agora mesmo, tá? Eu tenho praticamente aí 20 anos que eu trabalho com tecnologia, que eu sou programador, desenvolvedor. Já passei por várias empresas, já programei em várias linguagens, já passei por vários hypes, já passei por vários booms, né, várias quebras de bolhas e tudo mais. E, cara, tipo, é muito difícil eu me empolgar com alguma coisa. E depois que eu conheci o N8N, realmente é um negócio fora do comum, tá? É simplesmente uma das ferramentas de automação mais poderosas que eu já vi, ainda mais com a introdução de agentes de IA, que a gente vai ver um pouquinho aqui nesse vídeo de hoje. E, mano, ela é open source, ela é local, ela é privada e ela é gratuita, tá? Vou deixar aqui um card pra vocês, que nos últimos 2 vídeos eu mostrei ali como que instala o N8N numa VPS na Oracle. Eu fiz uma instalação manual, então tem um vídeo aqui com a instalação manual e o outro vídeo com a instalação utilizando o EasyPanel de forma super tranquila. Mas são vídeos um pouco mais técnicos, né? E obviamente quem tá começando ali, principalmente ali na parte de tecnologia, vai conseguir fazer sem problema nenhum. Outras pessoas talvez tenham um pouquinho mais de dificuldade, mas deixem nos comentários ali que eu posso ajudar com alguma coisa para poder facilitar ali para vocês conseguirem instalar ele certinho. Mas hoje aqui eu vou mostrar para vocês ali exatamente como que se usa o N8N. Nós vamos fazer algumas automações aqui para vocês verem o poder dessa ferramenta. E cara, tipo, o N8N é simplesmente viciante, tá? Você pode simplesmente automatizar tudo. Se você tiver inclusive automações na sua casa, é possível fazer através do N8N, tá? Então, assim, se você trabalha com TI, se você de qualquer capacidade ali, vai ser super tranquilo de você conseguir utilizar. Quem não trabalha com essa área também, cara, não tem muita dificuldade de conseguir utilizar ele. Então ele conecta ali com cada serviço que a gente já está acostumado a utilizar, né? Então ele conecta ali com o seu Gmail, ele conecta com o YouTube, ele conecta com as redes sociais, Instagram, Twitter, LinkedIn, qualquer coisa que você queira fazer está já disponível no N8N ali. E se não estiver disponível, você ainda tem a possibilidade de desenvolver o seu próprio, caso você queira. Bom, então é isso. Então a parte mais difícil ali é descobrir o que a gente vai fazer primeiro. Mas eu vou ajudar aqui com alguns cenários aqui que a gente vai ver hoje neste vídeo. Beleza? Então, antes aí de começar o vídeo, se você já puder deixar aí o seu joinha, deixar a sua inscrição e fazer um comentário aí pra gente poder trocar uma ideia, vai ser super bem-vindo. Eu respondo sempre todo mundo. E é isso. Então bora pro vídeo, que o vídeo de hoje vai ser bem legal, pra gente poder fazer algumas automações aqui utilizando essa poderosíssima ferramenta do N8N. Bom, então vamos começar pelo básico do N8N e de qualquer fluxo de automação, né? E como ele funciona, a interface dele eu acho espetacular, eu acho sensacional essa interface dele. Super fácil, super intuitiva, não tem o menor problema na hora de utilizar. E quando você loga no seu N8N, a primeira carinha que vai aparecer já é essa carinha aqui, né? No caso, eu já criei aqui uma pasta, que você pode vir aqui, ó, Create Folder, e eu coloquei aqui YouTube Channel para poder colocar as automações que a gente for criando aqui no canal dentro dessa pasta. Então, beleza. Então, com a pastinha criada, a gente tem aqui o botão de Create Workflow. Workflow é como eles chamam um fluxo de automação, né? Então, o fluxo de automação, aqui a gente vai chamar de Workflow. A gente vai criar em Workflow e pronto. A primeira carinha que a gente tem já é esse Canva aqui, em que a gente pode... Você pode segurar o Ctrl e aí você consegue arrastar. Quando o mouse fica com essa mãozinha aqui, ó, você consegue arrastar para lá e para cá. Você pode segurar o Ctrl e rolar com a bolinha do mouse também para poder dar zoom in e zoom out no seu fluxo de automação. E aqui é onde a gente vai navegar pelo nosso fluxo. E como que funciona um fluxo de automação? Isso funciona praticamente para todos, tá? Então aqui no N8N e em qualquer outro sistema de fluxo de automação, a gente tem algumas regras e alguns conceitos básicos que vale eu trazer aqui para vocês entenderem como que funciona. E aí vai ficar super fácil de vocês entenderem como que o sistema inteiro ali funciona, tá? Então, o primeiro passo é exatamente aqui, ó, Add First Step, né? Então, vamos adicionar o primeiro passo. E o primeiro passo de todo fluxo de automação vai ser o que eles chamam de trigger, né? Que, traduzido para português, seria gatilho, tá? Então, o que é o gatilho? O gatilho é aquela entidade, né? Ou é aquela forma que ele irá receber alguma informação para daí começar o nosso fluxo de automação, né? Então eu posso colocar um trigger manual. Então esse aqui é um trigger. E no mesmo workflow, eu posso ter vários triggers se eu quiser configurar. Então nesse caso aqui, ó, vamos começar aqui sempre
com o trigger de quando eu clicar para executar o workflow. Então, se eu clicar aqui para executar o workflow, ele já ficou verdinho, significa que, que aquele nó, né, eles chamam de node, cada passo dentro do nosso workflow, o N8N chama de node, tá? Então, cada node dentro do nosso workflow, se ele ficar verdinho aqui enquanto a gente estiver testando, é porque ele passou com sucesso. Se ele ficar vermelho, é que ou falta alguma configuração, ou na hora que ele foi executar, gerou algum erro, beleza? Bom, então aqui, vamos começar então com o nosso primeiro trigger aqui, que é quando você clicar aqui no botãozinho, eu já mostrei como é que funciona. Eu vou colocar um outro aqui, que vai ser, por exemplo, vamos colocar aqui Add Another Trigger. Nós vamos colocar aqui On a Schedule, né? Esse On a Schedule significa um agendamento, né? Ou seja, quando ele chegar em um determinado horário, ele vai executar aquele workflow. Isso aqui, né, na parte mais técnica ali, para quem já conhece um pouco mais, ele funciona como se fosse o cron dentro do Linux ali, né, de sistemas Unix ali, ele tem o cron para poder fazer esse tipo de tarefa agendada. Ou se você usa aí o Windows aí, tem aquele agendador de tarefas do próprio Windows, que você também coloca uma hora ali para ele poder apitar, sei lá, uma hora para ele poder fazer qualquer coisa ali dentro do Windows. Existe também essa funcionalidade lá. E esse Schedule Trigger aqui é a mesma coisa. É o gatilho baseado no calendário. Então, quando a gente tem ele aqui, você coloca aqui qual que é o intervalo de vezes que ele vai executar. Então, aqui, 10, 1, à meia-noite e 00, significa que todo dia, à meia-noite, ele vai executar esse cara aqui. Tem várias opções aqui. Eu posso colocar segundos, eu posso colocar minutos, eu posso colocar horas e por aí vai. Vamos colocar aqui, sei lá, de hora em hora, vai. Uma vez por hora, né? Então, toda hora, aqui é o intervalo, né? Entre as triggers, ou seja, a cada 1 hora e minutos, né? Se eu colocar minutos aqui, 30 é a cada 1 hora e meia, tá? Então, é basicamente assim que a gente configura esse cara. E a gente pode adicionar várias outras regras aqui. E aí ele pode executar de hora em hora, pode executar de semana em semana, pode executar... E aí você define da forma que você quiser. Então, beleza. Então, a gente tem aqui o Execute Trigger. Quando a gente já sai dele aqui, ele já fica mais um nozinho. Quando tiver com esse símbolozinho aqui, desse raio, significa que é uma trigger, tá? Então, existem várias triggers ali que a gente pode configurar. Por exemplo, existem triggers de aplicativos também. Né? Então, aqui, ó, Action in an App. Ou, esse aqui mesmo. Não. Add Another Trigger on App Event. Esse aqui que é o caso. Então, quando acontecer algum evento em algum aplicativo. E aí, cara, nessa parte aqui a gente tem uma infinidade de código, uma infinidade de nós, né? Nodos aqui que eles chamam, nodes, né? Que eles chamam. Uma infinidade de nodes que a gente pode utilizar, que já vem configurado e instalado no N8N. E ele também existe uma outra parte ali que eles chamam de Community Nodes, que são os nós que foram criados pela comunidade. Você pode criar o seu nó também. Eu posso abordar isso aí um pouco mais para frente, em algum outro vídeo. Mas você pode criar os nós para você também e instalar, disponibilizar isso publicamente, ou se você quiser fazer ele de forma privada, você pode fazer de forma privada e você instala somente na sua instância do N8N, se você quiser. Então aqui existem vários outros nós aqui, ó, várias outras triggers que podem ser eventos que aconteceram em algum aplicativo. Por exemplo, acabei de postar um vídeo no YouTube, é um gatilho. Então quando eu fizer um upload de um vídeo no YouTube, comece o meu workflow. Ou quando eu postar alguma coisa no Instagram, ou quando alguma conta postar alguma coisa no Instagram. Então, tem vários triggers aqui que a gente pode utilizar. Então, beleza. Então, essa primeira parte do sistema aqui é a parte que a gente chama das triggers, né? Que são os gatilhos aqui que vão fazer o nosso workflow executar. Beleza. Então, temos aqui o nosso primeiro passo da trigger e nós vamos adicionar agora o primeiro passo do nosso workflow depois que a trigger for ativada para executar o nosso workflow. Então, agora nós vamos adicionar a primeira ação que o nosso fluxo vai executar depois que a nossa trigger for ativada para iniciar o nosso fluxo de automação. Então, a gente pode clicar aqui no maisinho, ou você pode vir aqui nesse maisinho aqui de cima também. E nós vamos adicionar um aqui que nós vamos chamar de RSS Read. Beleza, então ele já vai abrir esse cara aqui, a gente pode fechar e a gente vê que ele já fica disponível aqui e já linkado com a nossa trigger de quando a gente clicar para executar o fluxo. Então ele já está linkado aqui. Ah, mas eu quero que ele também execute no tempo que eu coloquei aqui, né? O tempo que eu coloquei aqui foi de hora em hora. Beleza, então a gente simplesmente arrasta aqui para cá e pronto. As duas triggers já estão ativadas para a mesma ação, que no caso aqui é o RSS Read. O que a gente vai fazer? Bom, por exemplo, eu gosto bastante desse site aqui que chama The Hacker News. Né? Esse site aqui ele mostra um monte de notícias, né, que eles vão postando aqui sobre tecnologia, sobre coisas de programação e tudo mais. É um site bem interessante. E vamos supor que eu quero que de hora em hora ele poste essas notícias no meu Discord. Então, nós vamos fazer essa automação aqui para a gente poder postar essas notícias que eles vão postando aqui diretamente no nosso Discord lá, para não ter que ficar entrando aqui no site para poder ver se tem notícia nova.
Beleza, aqui no final do site, ele tem o RSS Feed. Quando você clica, ele vai abrir nesse formato, que é um formato de RSS. A gente vai simplesmente pegar aqui a URL, copiar ou recortar, tanto faz. Vamos voltar lá no nosso N8N. E aqui nós vamos colocar a URL do nosso feed. Beleza, vamos ver se tem alguma coisa aqui no settings para poder fazer. Não tem nada, se der algum erro ele vai parar o nosso workflow. Você pode colocar uma nota, vou colocar aqui, por exemplo, ó, feed RSS do Hacker News. Beleza? Display Note in Workflow. Se eu fizer isso aqui, ele vai mostrar aqui a descrição, a nota que a gente colocou lá. Então você consegue organizar o seu fluxo aqui para você entender exatamente cada passo ali que você for criando. Beleza. Feito isso, ver se tem alguma coisa aqui no Add Options. Eu posso ignorar problemas de SSL, né? Ou seja, se o site não tiver o certificado de segurança ali, você pode ignorar simplesmente se você quiser. Não recomendo. Eu recomendo deixar dessa forma aqui mesmo. E vamos executar o passo aqui para ver o que acontece. Beleza. Quando a gente executa, o que acontece? Ele mostra para a gente aqui que existem 50 itens, ou seja, ele puxou 50 informações, 50 notícias que tem lá e trouxe para a gente aqui no nosso passo do RSS Read. E aqui a gente pode ver nesses 3 formatos. No formato de esquema, ou seja, cada item tem essas propriedades, né? Tem essas características aqui para a gente poder buscar. Você pode ver em formato de table, e aqui ele mostra todas as notícias, todas as 50, inclusive com paginação aqui embaixo. Ou você pode ver através de JSON. E para quem não conhece o JSON, né? O JSON é basicamente aí uma estrutura de dados que ela é muito utilizada em comunicação entre vários aplicativos, né? Entre vários softwares. E como ele é baseado em JavaScript, você consegue, praticamente todas as linguagens conseguem entender o formato do JSON ali, né? Então fica super simples de você conseguir trafegar as informações de um lado para o outro. E aí, então, a gente tem esse formato JSON aqui também, que a gente também tem todos os campos de cada item, né? Então, essa chavezinha aqui define que é um item. Essa outra chave aqui é outro item e por aí vai. Então, nós temos aqui 50 itens que ele puxou do nosso The Hacker News aqui nesse passo. Beleza, então, nosso fluxo está aqui todo bonitinho. Você vê que aqui ele mostra que tem apenas um item, nesse aqui em cima. E aqui ele tem 50 itens. Por que tem o item aqui? Porque eu cliquei apenas uma vez ali para ele poder executar. Ele simplesmente foi e executou. Quando ele chegou aqui, ele buscou lá no nosso RSS, puxou 50 itens. E ele passa esses 50 itens para o próximo passo da frente. E agora nós vamos configurar aqui o nosso Discord. E você vê aqui ó, que esse nó do Discord aqui, por exemplo, ele já tem uma punhalada de ações aqui que a gente pode fazer. Então a gente pode criar um canal, a gente pode deletar um canal, a gente pode atualizar um canal, deletar uma mensagem, pegar uma mensagem. Nesse caso aqui eu quero simplesmente postar uma mensagem em um canal específico do meu Discord ali que eu tenho. Então beleza, send a message. E aqui começa a brincadeira. Bom, para a gente não ter que ficar toda hora tendo que buscar todas as informações lá do RSS, a gente pode simplesmente clicar no nó aqui. E o resultado que ele trouxe para a gente aqui quando a gente executou o step, eu posso simplesmente clicar aqui nesse ícone que se chama Pin Data, né? Ou seja, eu vou pinar os dados que chegaram ali durante a execução. Para quê? Para que eu consiga utilizar esses dados aqui nos próximos passos ali para frente, para toda hora não ter que ficar buscando coisa ali diretamente ali do RSS. A gente já pina aqui que já fica mais fácil a gente conseguir utilizar para os próximos passos. Então beleza, então o dado está pinado. Quando ele está com esse símbolozinho aqui de danger, né, de que tem alguma coisa errada, significa que de fato tem alguma coisa errada. Ou é uma execução, no caso a gente não está executando nada, deixa eu salvar o nosso workflow aqui. Nesse caso ele não está executando nada, ou pode ser simplesmente algum erro de configuração. E nesse caso aqui agora é um erro de configuração, a gente ainda não configurou o nosso Discord para receber as notícias do nosso RSS ali. Então você clica 2 vezes, ele vai abrir aqui o cara. E aí todo passo ele tem um input, né, que é a entrada de dados, aí ele faz a execução e ele tem um output que é a saída de dados, né? Então todos os passos ele vai receber o input, vai fazer o processamento e vai fazer o output. E aí cada nó, né, cada node ali que a gente fizer, ele vai ter um output no formato dele. E você pode utilizar esse output ali para poder formatar ele. Tem várias formas ali da gente poder manipular esses dados do output para passar para frente. Que, por exemplo, ó, nesse caso aqui eu não vou precisar de todos esses dados. Mas beleza, vamos deixar esses dados aqui. Mas se eu quisesse simplesmente formatar eles, eu poderia formatar e falar assim, não, eu vou precisar só do nome do creator aqui, o título da minha notícia e o link. É só isso que eu quero. Beleza, a gente consegue fazer um nozinho aqui para poder formatar esses dados e a gente só passa o input para cá desses dados já formatados. Mas beleza, por enquanto vamos deixar dessa forma aqui mesmo, que é o que importa aqui para a gente é
agora mandar a mensagem para o nosso Discord. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a configuração, quando tem esses campos aqui, significa que esses campos aqui são obrigatórios. A gente precisa preencher esses dados aqui para que esse nó funcione corretamente. Então aqui, ó, qual vai ser o connection type com o nosso Discord? Tem um bot token, então eu posso criar um bot lá no Discord, e ele vai me dar um token e eu coloco a credencial dele aqui. E nesse caso aqui, eu vou simplesmente mandar uma mensagem para um canal específico. Então eu vou utilizar aqui o webhook. Beleza. Qual que é a credencial para o webhook do nosso Discord? E aqui vem uma outra parte importante, que vários nós desses, por exemplo, o Instagram, Facebook, YouTube, OpenAI, né, quando a gente estiver manipulando ali os agentes e tudo mais, todos eles você tem um token ali para você ter acesso à API deles, para vocês conseguirem utilizar aquele recurso ali como se fosse a sua conta, né? Então, o próprio N8N tem um gerenciador de credenciais em que você vai cadastrando todas as credenciais que você tem ali, e uma vez que você configurou uma credencial para algum aplicativo, ele já fica salvo no seu N8N e você não precisa se preocupar mais com isso. Então aqui a gente ainda não configurou nenhuma credencial para o nosso Discord. A gente vai clicar aqui em Create Credential. Essa parte aqui das credenciais, a gente vai precisar apenas de uma URL de webhook. E para isso a gente vai lá no nosso Discord, que a gente criou. Vamos criar aqui uma sala. Criar um canal. E eu vou colocar aqui Hacker News RSS. Vamos criar um canal de texto aqui. Vou colocar ele aqui embaixo. Beleza, a gente simplesmente vem aqui no nosso canal. Vamos em configurações do servidor. A gente vem aqui em integrações. Cadê? E integrações. Criar webhook. Novo webhook. E aí a gente tem aqui o nosso Spiderbot. A gente vai falar que ele vai postar no Hacker News. Salvar alterações. Vamos colocar aqui N8N bot. Copia o URL do webhook, a gente volta lá no nosso workflow e a gente simplesmente cadastra a URL aqui e manda salvar. Beleza, nesse caso aqui as credenciais foram salvas com sucesso. Eu vou simplesmente colocar aqui Discord ProgTech YouTube. E a credencial aqui do nosso canal do ProgTech YouTube lá no Discord. Beleza, salvei. Credencial então agora aqui está salvo. Beleza. Então temos a credencial. A operação que a gente vai fazer é enviar uma mensagem. Só que antes da gente enviar alguma mensagem aqui, nós vamos simplesmente testar aqui. Vou lá e vamos ver o que vai acontecer. Ó, deve estar ouvindo o barulhinho aí das mensagens chegando lá no Discord. Chega e chega, chega e chega. E ele deu erro aqui, ó. Cannot read properties of undefined. Ele deu algum erro aqui, ó. Tem alguma coisa do Discord aqui que deu algum problema. Eu não sei exatamente o que foi, mas vamos ver aqui no nosso Discord aqui o que aconteceu. Ó. Ele chegou aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pô, sei lá, uma porrada de mensagem. Por que ele chegou esse monte de mensagem aqui do nosso N8N bot? Simplesmente porque a configuração que a gente tem aqui, ele tem 50 itens, tá? Então, desses 50 itens, para cada item, ele vai executar o próximo passo. E no caso aqui, é o envio da mensagem para o Discord. Por isso que ele enviou um monte de mensagem. Tá, a gente vai corrigir isso aqui, que eu acho que é essa quantidade de mensagens que fez com que o Discord desse algum problema aqui. Vamos simplesmente entrar aqui no nosso RSS feed. Aliás, não, mentira, o RSS feed não tem isso. A gente vai deletar esse cara aqui. E entre o RSS feed e o nosso Discord, nós vamos colocar aqui um restrict the number of items. Ou seja, a gente vai restringir o número de itens que ele vai passar para frente. E aqui nós vamos passar no máximo 5 itens. Aqui é a ordenação, né? Então, os primeiros itens aqui, aliás, é como que você quer, né? Eu quero pegar os 5 primeiros itens e não os 5 últimos. Limite RSS feed. Pode trocar o nome aqui também do passo. Beleza. Então, ele limitou aqui os 5 aqui, ó. Se eu mandar executar, ele vai agora me retornar 5 itens. Então, ele tem 5 itens para cá. E agora sim, a gente vai mandar para o nosso Discord. Beleza. Então, eu tenho aqui o Discord. Deixa eu ver aqui eu consigo apagar esses caras aqui. Excluir mensagem. Beleza, já excluí todas as mensagens aqui. Então vamos mais uma vez lá no nosso workflow. Vamos mandar executar. Pronto. E agora ele chegou lá as 5 mensagens. 1, 2, 3, 4, 5. Mas não é exatamente isso que a gente quer. Eu quero que chegue aqui as mensagens com os dados do RSS, certo? Beleza, vamos deixar esse cara aqui assim mesmo. Vamos voltar lá no nosso workflow. E aqui nós vamos colocar assim.
título. A gente pode simplesmente pegar o esquema aqui, que é uma das coisas mais interessantes que eu acho do N8N, é que a gente pode simplesmente pegar essa parte do esquema e arrastar o que a gente quer. Então eu arrastei para cá e ele me mostra aqui exatamente como que vai ficar no final das contas. Título e aí a variável, né? Isso aqui é uma variávelzinha dentro dessas chaves aqui, é simplesmente um JavaScript. Então se eu colocar aqui, por exemplo, split por firm, que ele tem esse firm lá, você vê que ele colocou aqui o US Sanctions, esse cara aqui. Aí ele splitou pelo firm e colocou behind and Korean, blá 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 blá, num segundo item de um array, né? Esse caso aqui, ó, são dois itens, ó. Esse é o primeiro item e esse é o segundo item. Então ele splitou aqui. Então aqui dentro é JavaScript e é uma maneira até muito fácil de você conseguir aprender e mexer com um pouco de código aqui dentro também, né? Então o título vai ser esse aqui. Vamos colocar aqui autor. O autor vai ser esse cara aqui. Pode colocar ele aqui. A gente pode colocar também content dele aqui, acho que não está completo, né? Mas tem um pouquinho aqui que ele coloca aqui o content. Vamos colocar aqui o link. Vamos colocar só o link aqui, vai. E provavelmente ele deve fazer alguma coisa ali pra gente, ó. Então o link está aqui. E vamos colocar também aqui o pubdate, que é a data da criação desse artigo aqui lá no Hacker News. Beleza? Tá feito aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que a gente pode colocar. Ó, a gente pode colocar avatar URL, text to speech, várias coisas que ele pode mandar pra frente. Mandar algum embed, se a gente precisar mandar algum embed. Vou pegar esse cara aqui. Deixa eu ver aqui. Depois eu vou testar esse cara aqui. Eu não tinha testado ainda não. Mas dá pra colocar embed aqui dentro. Arquivo, se a gente quiser enviar algum arquivo. E por aí vai. Então tem várias coisas que a gente pode fazer nesse nó do Discord aqui. Vamos ver o que vai acontecer aqui quando a gente mandar executar agora o passo. Chegou. Todas as notícias, as últimas 5 notícias chegaram lá pra gente. No nosso Discord. Então é isso. Então, a automação, a nossa primeira automaçãozinha aqui já está feita. E a única coisa que a gente fez aqui foi simplesmente, quando eu clicar na execução aqui para poder executar o workflow, ele vai trigar isso. Ou se eu simplesmente ativar o nosso workflow aqui, ele vai executar todos os dias, de hora em hora, e vai pegar os últimos 5 que tiverem lá e vai mandar para o Discord. Ah, mas e se ficar mandando repetido? Cara, aí dá pra gente poder armazenar qual foi o último ali, e se esse último tiver ali dentro desses 5 aqui, ele não envia ele, envia só os novos. Então dá pra gente fazer várias coisas aqui pra poder tratar esse problema. O workflow ele vai executar de qualquer forma de 1 em 1 hora, que é como a gente colocou ali. Mas pra enviar de fato a mensagem ali, nem sempre ele vai enviar, porque aí vai depender se ele já enviou ou já não enviou. Então tem como a gente fazer toda essa programação utilizando apenas um N8N ali. Beleza, então temos aqui a nossa notícia, tá tudo bonitinho e tudo mais. E agora a gente vai dar uma leve apimentadinha nessa nossa implementação aqui do N8N. Temos então o nosso fluxo aqui funcionando, pegando as notícias, limitando em 5 itens e mandando para o nosso Discord. A gente pode simplesmente criar várias outras coisas, obviamente, dentro do nosso N8N, aqui dentro do nosso fluxo que a gente quiser. Eu vou pegar um outro caso aqui, essa parte aqui de executar comando. Cara, isso aqui é muito poderoso. Isso aqui você simplesmente vai executar um comando dentro do nosso servidor. Nesse caso aqui, o N8N está rodando dentro de um Docker. Então ele vai executar um comando dentro do container daquele Docker do N8N. Se eu quiser fazer alguma requisição externa, eu posso só rodar um comando do Docker ali que ele vai simplesmente executar perfeitamente ali para fora, né, do container que a gente quiser. Se a gente quiser executar diretamente no nosso host da nossa VPS alguma coisa. Nesse caso aqui, vamos fazer uma coisa bem simples. Eu vou colocar aqui um ping google.com.br-c3. Ele vai pingar 3 vezes o Google. Deixa eu pegar esse cara aqui. E quando eu clicar aqui, ele vai fazer isso aqui. Deixa eu tirar esse aqui por enquanto. Quando eu clicar para executar, ele vai... Deixa eu desativar aqui também. Ativei. Beleza. Quando eu clicar aqui para executar o workflow, ele vai executar o comando lá. Trigou, executou e ele saiu um item. Qual que foi o comando, o stdout do nosso execute command? Foi exatamente isso aqui, ping Google, aí ele colocou aqui o IP e ele colocou aqui que o Google retornou ali
as estatísticas, né? Então, ele demorou aqui alguns milissegundos aqui, ó, 0.914 milissegundos para executar. Então, ele mostrou pra gente aqui várias vezes que ele foi lá e transmitiu esse cara. Então, 3 pacotes transmitidos, 3 pacotes recebidos, 0% de pacotes perdidos. Então, esse foi o resultado do ping que ele deu no Google ali. Ou seja, a gente conseguiu verificar que o nosso sistema está no ar, né? Que o nosso N8N está com acesso à internet. Então, esse aqui é um negócio simples. Eu posso simplesmente, vamos ver aqui, ó. Vou fechar esse cara aqui. E agora, eu vou colocar um outro nodo aqui que chama Merge Items. Número de inputs, eu posso colocar quantos inputs eu quiser. No caso, são 2 inputs que eu quero. Fechar aqui. O input 2 vai vir para cá e o input 1 vai vir para cá. Então, nós temos os 2 inputs mergeados aqui. O input 1 é o output da limitação do RSS ali, ou seja, são as 5 notícias. E o input 2 é o output do nosso execute command, que é ali o ping que ele fez. Beleza? E eu posso colocar aqui o modo que ele vai mergear. Né? O mergear é juntar, né? Juntar aqueles 2 resultados. O modo que ele vai juntar esses 2 resultados. Então eu tenho aqui o append, eu tenho o combine, eu posso colocar uma query SQL aqui para poder juntar. Eu posso colocar uma branch, eu nem sei o que significa isso aqui, mas enfim, tem várias opções aqui que dá para você fazer. E uma coisa importante, todos os nodos, né, todos os nodes aqui do N8N tem esse linkzinho aqui de docs. Se você clicar aqui no docs, ele abre o site do N8N e ele mostra exatamente o que aquele nodo faz. Ó, o modo append faz isso, o modo combine faz isso, e aí é só você ler aqui e você vai saber exatamente como você vai utilizar esse nodo que você está querendo utilizar. Beleza, então nesse caso aqui nós vamos colocar um append, eu vou dar um execute step. Vamos ver se ele vai pegar os 2 comandos aqui. Ah não, ele não pegou lá do início, ó, peraí. Cara aqui, deixa eu ver se ele pegou. Não, ele pegou só o stdout aqui, ó, o output dele. Então eu peguei aqui do início e agora eu vou dar um execute workflow aqui para ver o que vai acontecer. Tá executando aqui e mergeou. E aí agora ele me mostra aqui que tem 6 itens. Por quê? 5 itens que chegou daqui e mais um item que chegou daqui. Se a gente olhar aqui, ó, existe aqui uma notícia e lá no final veio o ping pro Google. Beleza? Mais uma vez, a gente pode simplesmente conectar aqui. E aí, ó, o meu schedule trigger, ele tá linkado somente aqui. Então ele vai trigar por esse lado aqui. Mas eu posso linkar ele aqui também. E aí na hora de eu ativar, mesma coisa. De 1 em 1 hora ele vai executar aqui o RSS read, vai executar o execute command. Aí o RSS read vai vir aqui para a limitação e vai vir o input para cá. E esse aqui vai vir também o input para cá. Mergear os dados e mandar para o nosso Discord. Vamos executar aqui tudo? Vamos. Salvei. Sempre bom você estar salvando seu workflow. Você pode simplesmente depois vir aqui, ó, e trocar o nome dele. YouTube My First Workflow. Ou você pode colocar o nome que você quiser, obviamente. Vamos executar o nosso workflow aqui e ver o que vai acontecer. Executou. E 6 mensagens enviadas lá para o nosso Discord. Ah não, aqui veio errado, ó. Ele veio título, nada, autor, nada, link, nada, date, nada. Por quê? Porque a gente precisa simplesmente ajustar qual que é o resultado que ele vai trazer de lá. Então, vamos voltar lá no nosso workflow. Ó, o nosso merge, ele tem esses caras aqui. E aqui, ó, veio nada. E lá no final, ele veio um stdout, que é o resultado ali do ping. Então, aqui no Discord, eu tenho simplesmente que colocar aqui, por exemplo, command. Que veio do command. Vai vir esse stdout aqui, ó. Beleza. Ele vai ficar com aquela forma ali de undefined, porque o primeiro item ele não tem aquele campo, mas não tem problema. A gente simplesmente agora vai executar de novo e vamos ver o que vai acontecer. Mais uma vez, enviou todas as mensagens. E aqui no final ele enviou a última mensagem sem título, sem autor, sem link, sem date, mais o comando do Google lá certinho, mostrando que está 100%.
Beleza? Beleza. Tem como a gente melhorar? Tem. A gente pode simplesmente tirar esse cara aqui. E aqui a gente pode colocar um script. Ou um if, ou qualquer coisa que a gente queira fazer aqui, que a gente pode tratar esse dado que está chegando aqui. E aí ele vai enviar para o Discord de um jeito ou de outro, né? Por exemplo, se ele veio o título, o link, etc., ele vai enviar para o Discord os dados da forma que está aqui. Se não, ele vai enviar só o comando. Então tem várias formas que dá pra gente poder tratar isso aqui, tá? Eu não vou fazer isso aqui agora, mas enfim, dá pra gente poder fazer esse caso aqui. Agora, a gente tem aqui uma das coisas mais poderosas do N8N, uma das coisas que mais me impressionou como desenvolvedor até agora, em utilizar o N8N, que é uma parada que muda completamente tudo que você já viu e todos os cenários do porquê eu estou indicando bastante vocês utilizarem o N8N como uma ferramenta de automação para qualquer coisa que você quiser fazer, que é AI, né? Inteligência artificial. Cara, esse negócio aqui que eu vou mostrar agora realmente muda completamente o cenário e vocês vão ver como é super simples a gente configurar uma inteligência artificial para essa pequena automaçãozinha que a gente está fazendo aqui. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer, nós já vamos remover aqui o link do Discord. Esse aqui é o último passo, né? Lá no final ele vai enviar a mensagem por Discord. Vamos remover aqui também o passo do input que vai chegar para esse cara aqui. Eu vou limitar o meu feed aqui, tinha limitado em 5, vou limitar em 2 aqui, para poder gastar menos token, né? Eu não sei como é que tá a minha conta ali, mas só para poder gastar um pouco menos de token para a gente poder ver as coisas acontecendo aqui somente com esses 2 itens que vão chegar aqui. Então são 2 itens aqui que eu vou puxar do RSS. E o próximo passo que eu vou fazer aqui, antes de chegar no meu merge, eu vou simplesmente vir em AI e adicionar aqui um AI Agent. Beleza? Então, o AI Agent ele é um bloco um pouco maior do que os demais, porque ele suporta 3 outras camadas que a gente vai conectar aqui, ou que a gente pode conectar aqui. A primeira delas é um Chat Model, e aí o Chat Model você pode usar aqui o Chat Model da Anthropic, da Azure, DeepSeek, o Gemini, o Grok, o Ollama, se você tiver na sua máquina instalado o Ollama local, você pode utilizar o Ollama aqui para esse caso também, para você não gastar tokens aí, né, e não gastar dinheiro ali. Tem o da OpenAI, então tem vários LLMs que a gente pode utilizar aqui dentro desse chat model do nosso agente de IA. O que eu vou utilizar aqui? Eu vou usar o Google Gemini, que eu já tenho uma conta aqui configurada, e eu vou colocar aqui o Gemini 2.0 Flash. 2.5 é o que ele está configurado agora. Cadê o 2.0? 2.0 Flash. Beleza. Add Options. Maximum Number of Token. Cara, eu vou reduzir esse cara aqui para 1024. Sample Temperature. Eu vou colocar aqui para 2 ou para 1. Por quê? Tá? Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte. Nós temos os nossos conteúdos ali do RSS. Só que eu não quero só mandar lá para o meu Discord o título, o autor e o link. Claro, é legal você enviar isso. Mas eu quero mandar um resumo daquele cara. E a gente vai usar agora um agente de IA para poder gerar esse resumo para a gente, né? Então eu vou colocar o Sampling Temperature aqui no 0.1. Porque como é que funciona esse Sampling Temperature aqui? Quanto mais próximo do 0, menos ele é criativo, menos ele alucina, né, digamos assim. Quanto mais próximo do 1.0, mais ele vai alucinar. E eu quero uma coisa certeira, porque ele vai ler o meu artigo ali e vai simplesmente fazer o resumo do que está ali. Ele não tem que inventar nada, ele tem simplesmente que me dar o resultado. Eu vou colocar o 0.1 aqui nesse caso. E o número de tokens é 1024, ou seja, ele vai me trazer um resumo de no máximo 1024 tokens. Tokens não são palavras, tokens não são sílabas. O token ele é basicamente a menor unidade de texto que aquele modelo pode processar. Né? O que isso significa? Pode ser uma palavra, pode ser uma sílaba, pode ser um símbolo, pode ser alguma coisa. Isso aí vai depender de como é que o modelo foi treinado e como que ele foi treinado ali para poder dividir, né, os caracteres, as palavras e as sílabas ali. Então, cada modelo vai definir ali a quantidade de tokens ali. Mas é tudo mais ou menos a mesma coisa. Então, sei lá, 1024 tokens vai dar ali umas 1300 palavras, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Normalmente é mais ou menos esse cálculo ali que a gente faz. Então, beleza. Então, eu vou colocar aqui o sampling de um 0.1. Então, eu já tenho aqui o meu chat model conectado aqui no meu fluxo.
O memory, nesse caso aqui, a gente não precisa de memória. Por quê? Porque eu não estou conversando com o meu agente. Quando eu estou conversando com o meu agente, a gente pode colocar uma memória aqui. E aí tem vários tipos de memória que a gente pode usar. A gente pode usar aqui a memória do Postgres, né? A gente pode simplesmente configurar um Postgres ali para poder salvar o histórico das mensagens ali que a gente vai conversando com o nosso agente de IA. A gente pode salvar no Redis, que é um outro banco de dados, né? Um banco de dados ali não relacional. A gente pode colocar no Mongo, que também é outro banco de dados não relacional. Ou um Simple Memory ali, que ele armazena isso aí dentro do próprio N8N ali. Nesse caso, como a gente não está conversando com o nosso agente, a gente não precisa ter o contexto das conversas para trás. Eu simplesmente vou receber um link, ele vai entrar nesse link, vai ler todo o conteúdo, vai fazer o resumo e vai me dar a saída ali, vai me dar o output ali, a resposta que ele precisar me dar. Então, nesse caso, a gente não vai configurar a memória. Eu vou fazer mais para frente algumas outras automações, né, em alguns outros vídeos aí para frente, que a gente vai utilizar essa memória quando a gente estiver conversando com algum agente que a gente vai estar criando ali. Mas beleza, por enquanto então, a gente só tem aqui o nosso Chat Model, que é o Google Gemini Chat Model aqui. E ó, para cada passo desse aqui, eu acabei não falando disso, você pode simplesmente renomear, para não ficar aquele negócio muito grande, você pode só colocar aqui um Gemini aqui, ó. Você nem colocar o Google Gemini, que ele fica pequenininho aqui. E o AI Agent, você pode renomear também. Então, ele é bem flexível para você fazer da forma que você quiser. Então, beleza. Então, temos aqui o nosso Gemini. E eu vou colocar aqui uma ferramenta. A gente pode colocar ferramentas que o nosso agente pode utilizar. Nesse caso, o que eu tenho aqui? No meu RSS, eu só tenho essas informações. Quem foi o criador, qual que é o título, qual que é o link. Opa, eu tenho um link, mas eu não tenho aqui todo o conteúdo, né? A única coisa que eu tenho aqui, na verdade, é um conteúdo cortado aqui, ó. Ele nem tá completo aqui no nosso feed aqui do RSS. Mas eu quero ler tudo. Como é que eu vou fazer isso? Cara, eu tenho o link, certo? Então nós vamos utilizar esse tool aqui, que é um HTTP. Cadê? HTTP Request Tool. Nós vamos utilizar esse cara aqui. Ó, ele fica aqui dentro do tool. E o tool você pode colocar várias ferramentas, tá? Várias ferramentas ali. Dependendo do que o nosso fluxo fizer, ou se for um chat, dependendo do que o cara pedir, o nosso agente de IA pode utilizar de alguma ferramenta. Por exemplo, se você tem um CRM, você tem, né, um sistema de vendas ali e tal, quando você estiver conversando com o cara ali via WhatsApp, via Telegram, né, via algum canal de comunicação ali, você pode falar para o seu agente simplesmente utilizar a sua ferramenta de CRM para buscar os dados do cara. E aí o seu agente já vai ter o contexto de quem é o cara, né, de qual etapa do funil de vendas o seu cara já está, para ele poder direcionar melhor ali a resposta para o seu cliente. Então tem várias ferramentas aqui que dá para poder utilizar. Nesse caso aqui nós vamos utilizar essa ferramenta de HTTP Request. Eu vou colocar aqui, que é uma requisição HTTP. Eu vou colocar aqui leitura do site. Não, vou colocar aqui Web Scraping Tool. Aí. E aí aqui é o seguinte, ó. A descrição. Fazer uma requisição. Vou mudar, eu tô sem a minha língua aqui. Meu teclado aqui é em inglês, ele não tá aceitando o cedilha. Mas vamos colocar assim, ó. Fazer uma requisição HTTP para o artigo e retornar os dados com o conteúdo do artigo. Beleza. Então, isso aqui é só uma pequena descrição. Ele vai usar o método get. E o que vai ser essa URL aqui? Essa URL aqui vai ser o link. Beleza? Então ele vai acessar lá o link. Não vou enviar nenhum parâmetro, não vou enviar nenhum cabeçalho, não vou enviar nenhum corpo. Ele só simplesmente vai entrar nesse site cru, do jeito que ele está aqui. Então ele vai utilizar... Ah, não. Mentira, cara. Esse cara aqui não vai ser isso. Esse cara aqui... Aqui, ó, peraí. Vamos aqui no AI Agent. Aí aqui sim. Aqui eu tenho o User Input. Né? Qual que é o input que o usuário está dando? No caso não é o usuário, no caso é o nosso Limit RSS Feed. Eu vou colocar aqui Define Below. E eu vou colocar simplesmente aqui link. E ele vai pegar o link aqui. Beleza? Tirar o espaço aqui. E aí, esse cara aqui, ele vai simplesmente ter um System Message. E esse System Message é o que exatamente define como funciona um agente de IA. Eu vou trazer algum vídeo aqui pra frente também para poder falar mais especificamente aqui sobre agentes de IA, de como que você configura o agente de IA, né, de como que você define o agente de IA ali para poder responder a determinados comandos que a gente vai dar. Mas basicamente, esse System Message é o local onde a gente faz essas definições. E aqui a gente coloca qual que é o escopo de conhecimento dele, o que ele vai fazer, quais são as responsabilidades que ele vai tomar ali diante daquelas perguntas, né, diante do prompt que o usuário estiver enviando.
qual que é o output, né? Qual que é a resposta que ele vai dar, o que ele não faz, o que ele não vai responder. Então você coloca tudo isso dentro do System Message. Nesse caso aqui vai ser algo bem simples, bem simples, bem simples mesmo. Vamos colocar simplesmente assim. Você é um agente que irá utilizar da tool, vou colocar entre aspas aqui, da tool de Web Scraping Tool para pegar o link que você receber, irá fazer a leitura de todo o artigo e criar um resumo de apenas um parágrafo. Então, esse é o comando que eu dei para o nosso agente. Então, ele vai utilizar da tool, Web Scraping Tool, que é o nome da tool que eu coloquei lá, para pegar o link que você vai receber, é o link que está aqui, e vai fazer a leitura de todo o artigo e criar um resumo de apenas um parágrafo. Simples assim. Aqui não precisa configurar mais nada. Beleza? Então, essa parte aqui do agente está configurado. E aqui na parte do tool, vamos voltar lá, ele vai fazer o método get. E qual que é a URL? A URL não é exatamente esse link, porque o que ele coloca lá é o que ele entende, né, na verdade. E aí, a gente pode simplesmente clicar aqui, ó, let the model define this parameter. Então, o model vai definir qual que é o parâmetro da URL que ele vai fazer o web scraping. E eu já estou falando para o nosso cara lá que ele vai pegar o link que ele vai receber e usar a ferramenta. Então, o próprio model já vai cuidar disso. Beleza. Perfeito? Perfeito? Perfeito. Vamos executar aqui para ver o que vai acontecer? Posso simplesmente clicar aqui, né? Ou abrir o nosso node aqui e executar, e clicar em execute step aqui. Vamos fazer por aqui para a gente poder ver o que vai acontecer. Nesse momento ele trigou aqui o Gemini, tentou fazer a busca lá e não conseguiu. Olha o que ele deu aqui, ó. Forbidden. Perhaps check your credentials. Vamos ver aqui. Talvez, pode ser que o próprio site não deixa um bot buscar algumas informações lá. Pode ter sido algo nesse sentido. Vamos ver alguma forma da gente conseguir mitigar esse problema aqui. Bom, eu descobri aqui qual que é exatamente o problema que a gente está tendo aqui, tá? É exatamente isso que eu falei. O site ele tem um anti-bot lá, ele não deixa o robô buscar informações lá. Isso é uma questão de segurança ali do site, tudo bem. São coisas nesse sentido. Mas tem como a gente fazer. O que nós vamos fazer então? Ó? Então nós vamos pegar esse Web Scraping Tool aqui. Vamos simplesmente removê-lo daqui. Remover o nó aqui. E é o seguinte. Olha só que interessante. Eu vou criar aqui um nó. Vou criar um nó separado aqui. E vai ser um execute command. É a mesma coisa que a gente usou aqui embaixo. Vou deixar ele separado aqui. E aqui eu vou colocar... Deixa esse execute command 1 mesmo aqui. Aqui eu vou colocar o seguinte. wget e eu vou pegar a URL lá. Vou pegar essa URL aqui. wget é um comando do Linux que ele busca essa informação aqui, né, nesse site, e ele salva o HTML inteiro desse final aqui da URL dentro do nosso próprio servidor. No caso aqui ele vai salvar dentro do container do nosso Docker. Então a gente vai ver esse negócio aqui acontecendo em tempo real. Ó, vou clicar aqui para execute step. Olha o que ele vai fazer. Ele deu um output aqui, ele conectou lá no site, colocou até o IP do site aqui bonitinho e tudo mais. Ó, baixou 152K de tamanho, né, do arquivo, e salvou esse cara aqui. Beleza. Esse cara aqui pra gente não serve. Eu preciso pegar o conteúdo dele. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos ver lá no nosso Easy Panel. A gente vai lá no N8N. A gente pode vir aqui na parte do console. E aí a gente, ó, o console do N8N ele não tem o bash, mas ele tem esse SH. E aqui a gente vai estar dentro da pasta. Esse ls-la, eu estou listando aqui as pastas. Eu estou dentro da pasta do meu container do N8N. E você vê que o arquivo está aqui, ó. Tá salvo aqui. Exatamente aqui, dia 26 de julho, 4 e 9 da noite, que foi da manhã, que foi agora que eu fiz esse cara aqui rodar. Se eu der um cat us sanctions firm behind and Korean each, ele simplesmente vai ler todo o arquivo. Então é isso aqui que eu quero, tá? Então o que nós vamos tentar fazer aqui? Só que eu vou ter que saber o nome do arquivo. Só que antes, deixa esse cara aqui conectado. Nós vamos voltar lá nesse cara e eu vou colocar isso aqui, ó. File.html. Agora ele vai salvar esse cara aqui como file.html. Execute step. Não é assim não. É assim, ó. wget -o. Aí eu coloco aqui o nome do arquivo que eu quero. Espaço. E aí o link lá. Vamos ver aqui agora. Ó. Agora sim.
Salvou como file.html ali. Ó, nosso file.html agora tem o mesmo conteúdo desse cara aqui. Então vou remover aqui de novo. Remover os dois. Listar aqui não tem nada. Eu vou executar esse cara aqui. Ele vai simplesmente me mostrar aqui o file. Se eu executar de novo, ele salva por cima e não dá o erro de que o arquivo já existe. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou salvar o arquivo como file.html. Pipe catch file.html. Vamos ver. Opa. Pegou todo o conteúdo aqui do site. Que vai dar token pra um caralho. Mas foda-se. Vamos lá. Vamos rodar esse cara aqui lá agora. Então, beleza. Então, esse aqui é o comando que ele vai executar. Beleza. Já temos aqui o comando que ele vai executar. A gente vai vir aqui no tool e vamos colocar execute command tool. Aqui. O que vai ser esse arquivo aqui? Esse arquivo aqui vai ser um expression from AI URL da descrição. Link from user prompt. É isso. Ele vai pegar a URL, que a AI vai entender que é uma URL, e é o link do user prompt ali. Beleza. Então temos configurado aqui o nosso execute tool. Beleza. Vamos voltar no nosso agente de A e nós vamos falar que ele vai utilizar uma tool de execute tool para pegar o link que você recebe e irá fazer uma leitura de todo o artigo e criar um resumo de apenas um parágrafo. É isso. Beleza? Então, ó, esse cara aqui, vamos executar ele. Esse cara aqui também. E aqui agora nós vamos executar o nosso agente. Ó, executou, chamou o nosso Gemini, chamou o nosso agente, executou de novo, chamou o nosso agente e chamou aqui o nosso agente. Deu sucesso, deu 2 itens. E aqui está o output com o resumo de cada um deles. Final resumo. Aí agora sim, esse cara aqui, ele vem para o input. Então tá aqui o nosso input. Vou executar aqui. E veio aqui o output. Exit code, stdr, stdout. Ping continua aqui. E aqui agora, nós vamos fazer. Nós vamos criar um outro cara aqui que vai ser um edit. Edit field. Tá aqui. Dá um pouquinho mais para cá. O que esse edit field aqui vai fazer? Esse edit field aqui, ele vai mapear algumas coisas. Ele vai mapear o title. Ele vai mapear o autor. Ele vai mapear o link. Ele vai mapear o resumo. E ele vai mapear o stdout, que é do outro cara lá, ele vem com stdout. O que esse cara aqui vai fazer? O title, ele vai pegar desse cara aqui. Que é o limit RSS feed. O autor, ele também vai pegar daqui. O link é a mesma coisa. Resume. Tudo em inglês. O resume vai ser o output. E o stdout vai vir esse stdout aqui. Execute step. Perfeito. Agora a gente linka novamente com o nosso Discord. Title, autor, link. Vou tirar o date aqui. Vou colocar resumo. Assim, ó. Bonitinho. O resumo vai ser esse cara aqui. Beleza. Execute step.
foi enviado os 3 caras, os 2 artigos e mais o nosso resumo, o nosso comando do Google aqui. Então, o nosso artigo tá lá, o título, o autor, o link para ele e o resumo que ele gerou. Gerou tudo em inglês. Vamos fazer mais uma modificaçãozinha? Vamos. Nosso agente de IA aqui. Eu vou colocar. Você deverá gerar esse resumo em português Brasil. Então, além dele gerar o resumo, ele vai traduzir. Salvar. E aqui agora nós vamos executar o workflow inteiro. Daqui, ele vai passar por todos os passos aqui. Vamos ver a execução rodando aqui. Andou. Acho que ele pegou os caras pinados, né? Pegou. Opa. Deixa eu dar um ampinho aqui. Dar um ampinho aqui. Vou dar um ampinho aqui também. Agora não tem nada pinado. Vamos ativar o nosso workflow. E vamos... When clicking execute workflow. Gerando tudo. Gerou o comando aqui. Mergeou, editou e enviou a mensagem. Aqui as mensagens novas. Olha lá. O grupo de ameaças Patchwork está realizando uma nova campanha de spear phishing contra empresas de defesas turcas para coletar informações estratégicas utilizando arquivos papapá, e por aí vai. Gerou outro aqui também. E esse é o poder do N8N para você utilizar juntamente com essa parte aqui de agentes de IA. Bom, pessoal, então esse vídeo aqui eu acho que é isso, né? Já deu para vocês verem bastante aqui o poder dessa ferramenta, né? O que dá para fazer com ela. Né? Você viu que tem alguns contratempos e ele mostra ali para você os erros que aconteceram. Isso é bem legal a gente ver fazendo essas coisas aqui em tempo real, né? Eu fiz essa coisa aqui live, eu nunca criei esse agente, é a primeira vez que eu tô criando aqui diretamente pro vídeo aqui para ensinar vocês a fazer. E deu para ver que é bem simples de utilizar. Então eu acho que é uma ferramenta super poderosa. Eu vou continuar trazendo conteúdos aqui de N8N, tanto nessa parte mais explicativa de como fazer as coisas aqui dentro do N8N, né? Como criar integrações com algumas coisas específicas aqui, quanto algumas coisas um pouco mais técnicas, né? Mostrando o perigo também, né? Da gente utilizar algumas ferramentas de low code e no code, né? Eu como desenvolvedor, eu sempre fui muito crítico a essas ferramentas quando utilizadas sem as devidas precauções, né? Principalmente as precauções com relação à segurança. No próximo vídeo eu quero trazer aqui para vocês um pouco como que a gente protege o nosso N8N, principalmente quando a gente tem webhooks e algumas automações ali que a gente faz utilizando agentes de IA, como que a gente vai proteger esse cara aqui da gente não ter um custo muito grande, né? Com algum hacker, né? Ou alguma pessoa maliciosa tentando ferrar com o nosso sistema, e isso aí pode trazer um prejuízo bem grande. Então tem algumas coisas aqui que a gente precisa tomar cuidado. Eu vou ver se eu trago no próximo vídeo esse conteúdo aí pra vocês, beleza? Então é isso, então eu espero que você tenha curtido. Se você curtiu, deixa aí o joinha pra ajudar na divulgação do vídeo. Se inscreva se é a primeira vez que você vê meus vídeos aqui no canal. Eu espero que você tenha gostado bastante. Deixa os comentários e a gente vai trocando ideia por aí. A gente se vê então na próxima. Um abraço e falou!